Muito bom dia, hoje é terça-feira, estou chegando com as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, um dia importante, o técnico Luiz Umeldia vai definir o time titular para o clássico de amanhã, sim, já é amanhã, agora vai ser assim, amigo, até a data FIFA é jogo atrás de jogo, não tem tempo para respirar e mais do que só um jogo, é um clássico, vale a vida na Copa do Brasil, é a classificação para as quartas de final, temos dúvidas para o time? Até temos. Vamos falar sobre isso agora. Ao longo do dia, o Fluminense vai treinar pela manhã, então à tarde é provável que a gente tenha uma projeção do que será o time que vai entrar em campo amanhã, mas imagino que não muito diferente do que vimos o primeiro jogo. A gente espera que o resultado, esse sim, seja muito diferente. E outros detalhes importantes de bastidores que eu vou trazer para vocês a partir de agora. E você chega aí deixando o seu like, por favor, não esquece. Não deixa para depois, porque é de graça. Se inscrever também é de graça, porque senão você está assistindo aqui, não está inscrito, e aí a gente demora um pouquinho mais a crescer e, consequentemente, um dia aos pouquinhos, a gente vai chegar nos 200 mil inscritos, mas só se você ajudar, inclusive indicando aí o canal do Lessa. Então, bora de notícia, bora começar o dia bem informado, do jeito que a gente gosta. Muito bem, hoje o Fluminense treina pela manhã lá no CT e o Zubeldia vai definir, por exemplo, quem começará jogando na zaga, porque tem essa dúvida. Ao que tudo indica, como ele próprio disse na entrevista coletiva, o James vai voltar. Agora, ele volta como titular, porque ele era até então, até a chegada do Thiago Silva. Ele volta da lesão já como titular, ou o Igor Rabelo, que deu contra o recado, né, ao lado do Ignacio, vai ganhar uma moral finalmente e terá essa nova oportunidade, essa sequência depois do jogo do último sábado. São coisas que o Zubeldia vai definir. Creio eu que não há muito debate neste momento sobre Hulk e John Kennedy, como a gente tinha antes do jogo de ida. Para mim não tem qualquer sentido ou qualquer argumento que possa sustentar o Hulk voltar ao time titular, né? O John Kennedy, infelizmente, perdeu aquele gol, mas fez um bom jogo. Para mim foi dos melhores do time, ele e Ignacio ali. Infelizmente, não aproveitou aquela oportunidade, mas enfim, já é passado e não vejo qualquer sentido na saída do John Kennedy. No mais, creio eu que só teríamos mudanças em caso de necessidade física ou algum problema de última hora. Mas vale destacar aqui um ponto que eu escutei ontem com uma pessoa que está no dia a dia ali do CT e que eu acho que vai ser muito importante para esse confronto, que vai muito além de questões técnicas, de jogar bem ou jogar mal, até porque ninguém está jogando bem, nem o adversário, inclusive. Eu acho que esse jogo, ele traz com ele um peso muito grande, uma responsabilidade ainda maior para todo mundo, porque, como eu venho fazendo questão de ressaltar, ele pode fazer o Fluminense entrar num novo momento, quem sabe numa retomada de confiança e chegar muito bem para os jogos da Libertadores, ou pode ter o efeito contrário. E aí vai depender muito da postura dos jogadores em campo. Eu fiquei preocupado com algo que eu vi acontecer mais de uma vez, quando jogadores foram substituídos. E, inclusive, uma pessoa que trabalha na operação do jogo, está em todos os jogos, e estava do lado do banco de reservas do Fluminense. Eu, sinceramente, nem sei se isso foi pro ar, na TV, na transmissão. Realmente não sei. Mas até a gente informou isso na hora que a bola estava rolando, e depois ele no nosso pós-jogo, que o John Kennedy saiu muito insatisfeito do jogo. Acosta e Savarino também saíram balançando a cabeça negativamente, dando a entender que não gostaram da substituição. No caso dos dois, eu acho que caberia também uma insatisfação pelo que eles não jogaram e pelo que eles não vêm jogando há muito tempo, porque é a única coisa que poderia explicar qualquer tipo de reclamação com aquelas substituições. Dos dois, que estavam mais uma vez muito abaixo. O John Kennedy, para mim, ele tem total razão de estar assim. Ele saiu muito injuriado, né, naquele momento, talvez porque esperasse que o Hulk entrasse no jogo mais ao lado dele e não no lugar dele.
E o John Kennedy já tinha ficado insatisfeito com a barração naquele jogo do Bragantino, né? Quando ele fica no banco, o Hulk é titular, e aí depois ele entra no segundo tempo, foi expulso, foi 2 jogos fora, e aí voltou como titular contra o Vasco. Eu acho que o Zubeldia deu uma enrolada na coletiva, porque ele disse que não, era para o Hulk, a gente precisava dar minutos para ele, mas o John Kennedy sempre foi titular, então não tem nenhuma surpresa aí. A minha visão, tá? O Hulk entra no lugar do John Kennedy contra o Bragantino porque ele queria colocar o Hulk como titular. Desculpa, não faz... mas ele vai ganhar minutos. Ganha minutos como todos os outros que foram entrando aos poucos no time. Só que o Hulk foi tão mal nesses jogos que aí ele não teve como sustentar. E volta com o John Kennedy depois da suspensão. Mas, veja, é a minha opinião de quem está aqui de fora. Então, o John Kennedy, nesse meio tempo, ele tinha ficado insatisfeito porque ele entendia que dentro de campo ele fazia por onde ser titular, vinha fazendo, e na primeira chance já era preterido. Só que continuou trabalhando, fazendo dele, normal, teve oportunidade, foi bem contra o Vasco. Aí é um sinal quando os jogadores começam a sair, né, meio que reclamando e tal, é um sinal de que pode haver um desgaste ali. E como a gente sabe, quando ganha está tudo certo. Quando perde, né, as coisas acontecem. Só que o que eu ouvi foi que os jogadores, de uma forma geral, na verdade, né, gostam muito do trabalho do Zubeldia, gostam do dia a dia. Isso sempre foi o que eu ouvi sobre o Zubeldia. E estão muito mobilizados. Não é pelo treinador, porque eles sabem que uma derrota vai gerar muita pressão. E a pressão não é principalmente no técnico, mas acaba respingando neles também. Só que no fim das contas, a gente sabe quem paga o pato ali, né? No fim das contas, sempre só para o treinador. É assim que as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro. Então há uma mobilização muito grande internamente no clube, e isso eu falei antes do primeiro jogo, de cima para baixo da diretoria, de reforçar a importância de ganhar esse clássico, que é o jogo mais importante do ano, que o Fluminense não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Então essa cobrança ela já existia antes e agora os jogadores estão ainda mais mobilizados entre eles e com o treinador também. O que eu quero dizer com isso é que há muita união e sintonia para conseguir essa classificação e também a vaga na próxima fase. Essas questões de insatisfação de uma coisa ou outra são coisas pontuais que ainda estão totalmente controladas e dentro de um ambiente normal de competitividade. Tá? E aí eu acho que isso tem que passar para fora também, para a arquibancada. Eu acho que é um momento também da gente, na medida do possível, abraçar o time. Quem for ao Maracanã amanhã, vá para empurrar o time durante 90 minutos. Para a gente torcer, para a gente vibrar, passar uma energia para os caras, se não dá na técnica, correrem, se superarem, competir, que foi o que eu falei. O mínimo que o time tem que fazer é competir, é correr, é mostrar para o torcedor o que quer. Porque a resposta da arquibancada vai vir. Eu entendo todo mundo que tá puto, acho que é a grande maioria, a maior parte da torcida, tá revoltada com isso ou aquilo, não gosta disso ou daquilo, não gosta do Zubeldia, não gosta do trabalho do Zubeldia, não gosta desse ou daquele jogador. Mas agora, amanhã é um momento, são 90 minutos que a gente tem para superar um rival, não repetir uma eliminação do ano passado, seria muito ruim. E mais do que isso, pensando na Libertadores, pensando nos jogos que vêm por aí. Porque acima de todas as opiniões e questões e descontentamentos e problemas que a gente sabe que existem e que eu não estou aqui para ficar passando pano, nem fingir que a gente está no mundo paralelo, pelo contrário, os problemas são sempre apontados, porém, durante esses 90 minutos, amanhã, mais propriamente dizendo, a gente tem que acreditar e acho que dá para deixar tudo um pouquinho de lado e apoiar o time, porque no fim das contas o que a gente quer ver é um Fluminense eliminando o rival, passando por cima do rival, chegando na próxima fase e assim adiante até chegar numa final. Por mais difícil que pareça ser nesse momento, mas enfim, acho que é esse o sentimento e vale a gente tentar na medida do possível
ir com esse pensamento. Bom, e para a gente fechar aqui, ontem saiu uma reportagem nos Estados Unidos, do New York Times, falando sobre uma possível dívida da FIFA com os clubes que participaram da Copa do Mundo de Clubes do ano passado. E aí, automaticamente, a galera falou, ué, a FIFA não pagou a premiação? Ou seja, o Fluminense não recebeu a grana toda? A FIFA está devendo? Vai dar calote nos clubes? Muita gente já estava falando isso nas redes sociais ontem. Mas aí eu fui tentar entender e buscar outras reportagens que também falaram sobre o assunto. E não é bem assim. O que foi abordado nessa reportagem que eles fizeram? Em meio a toda essa crise que está tomando conta da FIFA, com o Infantino. Existe um fundo ali de solidariedade de 250 milhões de dólares que a FIFA prometeu distribuir para os times que não disputaram a Copa do Mundo de Clubes, que não estiveram na Copa do Mundo de Clubes, porque essa competição ela injetou muita grana nos clubes que participaram. O Fluminense se beneficiou muito disso, como sabemos, né? E aí, primeiro, o jornal calculou, isso são informações do ano passado, inclusive, que 623 milhões de dólares dos 1 bilhão de dólares acabaram nas mãos de apenas 12 times europeus. E mesmo depois do torneio, a FIFA ainda não havia detalhado como que eles iriam fazer esse pagamento desse fundo dos 250 milhões de dólares. Aí o presidente da União de Clubes Europeus, o Alex Muzio, criticou publicamente a FIFA num fórum lá em Bruxelas, cobrando essa grana, que ninguém mais ouviu falar. Esse tal fundo de 250 milhões. Em fevereiro desse ano, algumas reportagens também confirmaram que meses após o torneio, a FIFA não tinha decidido o critério de distribuição. Então é sobre isso que a reportagem trata. É esse fundo milionário que foi criado para meio que ajudar os clubes que não participaram da competição. Aí o critério, quais clubes seriam, enfim, nada disso foi definido e eles estão cobrando isso. Só que agora o Infantino tem coisa mais importante para resolver, acredito, que é a própria permanência dele na FIFA. E também já surgiu a possibilidade de um boicote dos clubes europeus para a Copa do Mundo de Clubes de 2029, se o Infantino não renunciar à presidência da FIFA. Então ele está cavando a própria cova quando tentou emplacar lá a venda de direitos comerciais da Copa do Mundo da Copa do Mundo de Seleções. Isso não foi aceito. E aí a gente está vendo essa crise que tomou conta da FIFA e que pode levar a uma mudança gigantesca no cenário do futebol mundial, com uma possível renúncia do Infantino. E, claro, isso pode vir a afetar a próxima Copa do Mundo de Clubes também, se ele não tomar essa decisão, e depois quem vai assumir a gente não sabe como vai ficar. Mas enfim, de qualquer forma é algo que vale a gente ficar atento, porque eu sonho que o Fluminense estará nessa Copa do Mundo de Clubes. Temos algum tempo até lá para tentar conquistar a Copa Libertadores, né? Não é fácil, mas a gente tem que sonhar. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e voltamos ao longo do dia, claro, com mais informações aqui no canal do Lessa. Tamo junto, abraço, valeu!